Como o silêncio de Deus é, na verdade, uma resposta, e como reconhecê-la antes que seja tarde. Você já percebeu como o silêncio de Deus nunca acontece em momentos aleatórios? Ele surge exatamente quando você mais precisa de uma resposta, quando a decisão é urgente, quando o coração está cansado de esperar. É nesse ponto que tudo dentro de você começa a questionar se Deus ainda está ouvindo, se Ele ainda se importa, ou pior, se Ele simplesmente decidiu não responder. E esse é o lugar mais perigoso para a fé de qualquer pessoa, porque não é a dor que destrói, não é a espera que enfraquece, é a interpretação errada do silêncio. É quando você começa a acreditar que o silêncio significa abandono, que a ausência de resposta é rejeição, que o céu fechado é sinal de que Deus se afastou. Mas deixa eu te dizer algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga esse momento. Deus nunca desperdiça silêncio. Nunca. Cada momento em que Ele não fala, carrega uma intenção, uma direção, uma resposta que não vem em palavras, mas que está acontecendo ao seu redor, dentro de você, e até nas coisas que estão deixando de acontecer. O problema é que você foi ensinado a esperar respostas audíveis, sinais claros, confirmações visíveis. Você aprendeu que Deus responde com voz, com direção explícita, com caminhos abertos. E quando nada disso acontece, você conclui que Ele não respondeu. Só que talvez o erro nunca foi Deus ficar em silêncio. Talvez o erro foi você não reconhecer a linguagem que Ele está usando. Existe um tipo de silêncio que não é vazio, é estratégico. Um silêncio que impede você de tomar decisões que parecem certas agora, mas que te levariam para lugares que você não está preparado para sustentar. Um silêncio que segura você, mesmo quando tudo dentro de você quer avançar. E aqui está o ponto que quase ninguém te fala. Existe um momento em que continuar esperando uma resposta não é fé, é atraso. Porque Deus já respondeu, mas você continua esperando algo diferente do que Ele decidiu fazer. Se você não aprender a discernir isso, você corre o risco de insistir em portas que Deus já fechou, de forçar situações que Ele já interrompeu, de interpretar proteção como rejeição. E isso pode custar caro, muito mais do que você imagina. Hoje, eu quero te levar a enxergar o silêncio de Deus de uma forma completamente diferente. Não como ausência, mas como resposta. Não como vazio, mas como direção. Porque existe algo sendo comunicado agora, mesmo que você ainda não tenha percebido. E quando você entender isso, tudo muda. Quando o céu se aquieta exatamente no momento em que você mais precisa. Existe um padrão que passa despercebido pela maioria das pessoas, mas que quando você começa a enxergar, muda completamente a forma como você interpreta o silêncio de Deus. Ele não acontece por acaso. Ele não surge em momentos irrelevantes. Ele aparece exatamente quando você mais precisa de uma resposta. É quando a decisão é urgente, quando você está pressionado, quando você precisa saber se deve continuar ou parar, insistir ou desistir. É nesse ponto que você ora com mais intensidade, busca mais, clama mais, e o que você recebe em troca é silêncio. E isso cria um conflito interno difícil de ignorar. Porque se Deus é Pai, por que Ele se calaria justamente quando o filho mais precisa de direção? Por que Ele escolheria não responder quando tudo dentro de você está pedindo clareza? Mas talvez a pergunta que você está fazendo esteja te impedindo de enxergar o que realmente está acontecendo. Talvez não seja sobre por que Deus está em silêncio. Talvez seja sobre o que esse silêncio está impedindo. Porque existem respostas que, se viessem rápido demais,
te colocariam em situações que você ainda não tem estrutura para viver. Existem caminhos que parecem certos agora, mas que carregam consequências que você não consegue enxergar no momento. E é exatamente aí que o silêncio deixa de ser ausência e começa a se revelar como proteção. Quando Deus não responde, Ele não está ignorando. Ele está intervindo de uma forma que você ainda não entende. Ele está segurando você em um lugar onde você ainda pode ser moldado, ajustado, preparado. Lembra de Jesus diante de Pilatos em Matthew chapter 27, verse 12-14? Ele foi acusado, pressionado, questionado e permaneceu em silêncio. Não porque não tinha o que dizer, mas porque já sabia o que precisava ser feito. O silêncio ali não era fraqueza, era domínio, era alinhamento com um propósito maior. Agora, pensa com sinceridade. E se em alguns momentos da sua vida Deus está fazendo o mesmo? E se Ele não está respondendo porque já decidiu agir de uma forma que você ainda não consegue compreender? O problema é que o silêncio ativa algo perigoso dentro de nós. Ele abre espaço para a ansiedade, para o medo, para a pressa. E quando isso acontece, você começa a tomar decisões baseadas na ausência de resposta, não na direção de Deus. E é exatamente nesse ponto que muitos se perdem. Não porque Deus não falou, mas porque eles não souberam esperar o que o silêncio estava construindo. Porque o silêncio não era um bloqueio, era um limite, não era rejeição, era cuidado, era Deus dizendo sem palavras, não avance agora. Mas se você não reconhecer isso, você transforma a proteção em frustração. Você começa a lutar contra aquilo que, na verdade, está te guardando. E isso leva a algo ainda mais profundo. Porque talvez você nunca tenha aprendido a reconhecer quando Deus fala, sem usar palavras. A ilusão de que Deus só fala através do ruído. Existe uma ideia silenciosa que foi construída dentro de você ao longo da sua vida. E talvez você nunca tenha questionado isso. A ideia de que Deus, quando fala, precisa ser claro, direto, audível, inconfundível. Como se a voz dele sempre viesse acompanhada de sinais evidentes, caminhos abertos e certezas imediatas. E é exatamente aqui que nasce um dos maiores enganos espirituais. Porque quando você acredita que Deus só se comunica através de barulho, você automaticamente se torna incapaz de reconhecer quando ele fala de forma sutil. Você começa a ignorar aquilo que não se encaixa na expectativa que você criou. Você passa a esperar algo grandioso, enquanto Deus está se movendo no simples, no discreto, no quase imperceptível. E isso muda tudo, porque o problema não é Deus não falar. O problema é que você foi condicionado a ouvir apenas um tipo de resposta. E quando ela não vem do jeito que você espera, você conclui que não houve resposta. Mas pensa comigo, se Deus falasse sempre de forma óbvia, onde entraria a fé? Onde estaria o espaço para a confiança? Onde você seria moldado? Em 1º capítulo dos Reis, 19, verso 11 e 12, o profeta Elias experimenta algo que revela exatamente isso. Um vento forte passou, depois um terremoto, depois fogo. Tudo parecia sinal de manifestação divina. Mas Deus não estava em nenhum desses. Ele veio em uma voz mansa e suave. Agora percebe o padrão. Deus não escolheu o impacto, escolheu o silêncio carregado de significado. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora. Você está esperando um vento forte, um sinal claro, uma resposta que elimine todas as dúvidas. Mas Deus pode estar falando de uma forma que exige mais sensibilidade do que expectativa, mais percepção do que urgência. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Quanto mais barulho existe dentro de você, mais difícil se torna ouvir Deus. Ansiedade faz barulho, medo faz barulho, pressa faz barulho.
E tudo isso começa a competir com aquilo que Deus já está comunicando em silêncio. Por isso, muitas vezes, o silêncio de Deus não é ausência de resposta. É uma forma de silenciar você, de desacelerar sua mente, de quebrar a necessidade de controle. Porque enquanto você estiver tentando forçar uma resposta, você não vai perceber aquela que já foi liberada. E isso é desconfortável, porque exige que você abra mão da forma como sempre esperou que Deus falasse. Exige que você confie sem ter tudo explicado. Exige que você enxergue sem ter tudo claro. Mas é exatamente nesse lugar que a fé começa a amadurecer. E talvez, sem perceber, você já tenha ignorado respostas que Deus deu simplesmente porque elas não vieram com o som que você esperava. Isso abre uma pergunta ainda mais profunda. Quantas decisões você tomou achando que Deus não respondeu, quando na verdade você não reconheceu a resposta? O dia em que você confundiu o silêncio de Deus com a sua ausência. Existe um momento na vida de toda pessoa em que algo dentro dela muda sem fazer barulho. Não é uma decisão consciente, não é algo que você anuncia para si mesmo, mas acontece. É o dia em que você começa a acreditar, ainda que de forma sutil, que Deus se afastou. Não porque você quis, mas porque Ele não respondeu da forma que você esperava. Você orou, insistiu, pediu com sinceridade. Você acreditou que receberia uma direção clara, um sinal, qualquer coisa que te desse segurança. Mas o que veio foi silêncio. E aos poucos, quase sem perceber, você começou a interpretar esse silêncio como distância. E é aqui que mora um dos enganos mais perigosos da fé. Porque quando você confunde silêncio com ausência, você começa a agir como alguém que está sozinho. Você passa a tomar decisões sem consultar, a se mover sem discernimento, a preencher o vazio com aquilo que parece mais rápido, mais fácil, mais imediato. E o mais profundo disso tudo é que Deus nunca saiu. Ele continua presente, continua observando, continua conduzindo. Mas você deixou de perceber isso porque passou a associar presença com resposta audível. Lembra do que está em Psalms, chapter 23, verso 4, quando diz que mesmo no vale da sombra da morte, Ele está presente? O texto não diz que Deus fala o tempo todo no vale. Diz que Ele está. A presença não depende do som. E talvez você tenha passado por vales onde o silêncio foi constante. Momentos em que parecia que nada estava acontecendo, nenhuma resposta vinha, nenhuma direção era clara. E dentro de você nasceu essa sensação de abandono. Mas a verdade é outra. Deus não se ausenta só porque não responde da forma que você espera. O silêncio não é uma evidência de distância. É muitas vezes uma prova de proximidade que não precisa de palavras. Porque existem níveis de relacionamento onde não é necessário falar o tempo todo. Existe uma confiança que se constrói exatamente quando não há explicações. E é nesse ponto que muitos se perdem, porque preferem um Deus que explique tudo do que um Deus que convida a confiar. Só que quando você entende isso, algo começa a mudar dentro de você. Você para de buscar sinais desesperadamente e começa a perceber movimentos. Você para de exigir respostas e começa a discernir direções. E talvez o que você chamou de ausência, na verdade, foi Deus te conduzindo em silêncio para um lugar onde você aprenderia a confiar sem depender de respostas imediatas. Mas isso leva a um confronto ainda mais profundo, porque se Deus nunca esteve ausente, então o problema não foi Ele se calar. Foi você não reconhecer o que o silêncio estava revelando sobre você, quando a sua urgência entra em conflito com o tempo de Deus. Existe um ponto crítico onde tudo dentro de você quer acelerar, mas Deus não acompanha esse ritmo. É quando a sua necessidade de resposta se torna urgente, quase insuportável. E o silêncio continua firme, inabalável, como se estivesse ignorando a sua pressa.
E isso gera um conflito silencioso, mas intenso. Porque você começa a acreditar que precisa agir, que não pode mais esperar, que qualquer movimento é melhor do que ficar parado sem direção. Só que é exatamente nesse ponto que a urgência começa a distorcer a percepção. A pressa tem uma forma sutil de convencer você de que Deus está atrasado, de que se Ele não respondeu ainda, é porque você precisa tomar o controle. E sem perceber, você troca confiança por impulso, direção por ansiedade, fé por necessidade de resolver. Mas o tempo de Deus não se move pela sua urgência. Ele se move pelo que você ainda não está enxergando. Em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, está escrito que há um tempo determinado para todas as coisas. O problema é que você só enxerga o seu tempo, não o tempo completo. Você vê o agora, Deus vê o processo inteiro. E quando esses dois tempos se chocam, o silêncio aparece. Não como atraso, mas como alinhamento. Porque existem coisas que, se acontecessem no momento que você quer, não seriam bênção, seriam peso. Existem respostas que, se viessem antes da hora, criariam consequências que você ainda não está preparado para sustentar. E o silêncio, nesse caso, não está negando você, está ajustando você. Mas isso exige algo difícil de aceitar, que nem toda demora é um problema, que nem toda ausência de resposta é falha, que nem todo silêncio precisa ser quebrado. Porque enquanto você está tentando acelerar, Deus pode estar tentando te desacelerar. E esse desencontro cria tensão. Porque você quer clareza imediata, mas Deus está trabalhando em algo que depende de tempo. Você quer saber o que fazer agora, mas Deus está moldando quem você precisa ser antes de chegar lá. E é por isso que o silêncio persiste. Não porque Deus não ouviu, mas porque Ele não responde no ritmo da ansiedade. E se você não perceber isso, você pode tomar decisões apenas para aliviar a pressão do momento. Pode se mover não porque foi direcionado, mas porque não suportou esperar. E é exatamente assim que muitos se afastam do caminho certo. Não por falta de fé, mas por excesso de pressa. Porque confundiram silêncio com atraso, quando na verdade era Deus dizendo sem palavras, ainda não. Isso abre um novo entendimento que pode mudar completamente a forma como você interpreta o que está acontecendo agora. Porque talvez não seja sobre esperar mais. Talvez seja sobre entender o que Deus já começou a remover enquanto você ainda está pedindo para manter. O desfazimento silencioso daquilo que nunca deveria ter permanecido. Existe um tipo de resposta de Deus que quase ninguém reconhece, porque ela não vem trazendo algo novo, mas levando embora aquilo que você estava tentando manter. E quando isso acontece, a primeira reação não é gratidão, é confusão. Porque você estava orando por direção, por confirmação, por avanço. E de repente, coisas começam a sair da sua vida sem explicação clara. Portas se fecham, conexões se desfazem, oportunidades que pareciam certas simplesmente deixam de existir. E o silêncio continua. Nenhuma explicação, nenhuma justificativa, apenas a remoção. E é aqui que muitos se perdem, porque interpretam esse processo como perda, como atraso, como algo que deu errado. Mas o que você chama de perda pode ser exatamente a resposta que você pediu, só que de uma forma que você não esperava. Deus nem sempre responde adicionando. Muitas vezes, Ele responde retirando, porque existem coisas que, se permanecessem, impediriam você de viver aquilo que Ele já preparou. Existem caminhos que parecem bons, mas que desviam você do propósito real. Existem pessoas, ambientes, decisões que você insiste em segurar, mas que não fazem mais parte do que Deus está construindo. E ao invés de explicar tudo isso, Deus escolhe agir em silêncio.
Em João capítulo 15, verso 2, Jesus fala que todo ramo que não dá fruto é cortado, e o que dá fruto é podado para produzir ainda mais. A poda não vem com aviso, ela vem com corte, e corte nunca parece cuidado no primeiro momento. Mas é exatamente isso que está acontecendo em muitos momentos da sua vida. Deus está desfazendo, ajustando, limpando caminhos que você ainda não percebeu que estavam te limitando. O problema é que você ainda está emocionalmente ligado ao que ele já decidiu remover. E isso cria resistência. Você tenta reabrir portas que já foram fechadas, tenta recuperar conexões que já foram interrompidas, tenta sustentar algo que já perdeu sentido. E tudo isso porque você ainda está esperando uma resposta verbal, quando a resposta já aconteceu através daquilo que saiu. O silêncio, nesse caso, não é vazio, é definitivo. É Deus dizendo sem palavras: isso não continua. Mas se você não reconhecer isso, você vai lutar contra o processo, vai transformar libertação em sofrimento, vai insistir em manter o que Deus já encerrou. E quanto mais você insiste, mais difícil se torna avançar, porque não dá para caminhar carregando aquilo que Deus já decidiu remover. E talvez o que mais está te confundindo hoje não seja o silêncio de Deus, mas aquilo que Ele já tirou da sua vida sem explicar. E isso revela algo ainda mais profundo, porque enquanto algumas coisas são retiradas, existe outra voz que começa a surgir, mas ela só aparece quando algo dentro de você finalmente se cala. A voz que só surge quando a sua finalmente se cala. Existe uma voz que você nunca vai conseguir ouvir enquanto a sua própria mente estiver fazendo barulho. E esse é um dos pontos mais difíceis de aceitar, porque você foi ensinado a buscar respostas externas, quando muitas vezes o que Deus quer fazer é silenciar o caos interno primeiro. Você pede direção, mas ao mesmo tempo questiona, analisa, imagina cenários, cria soluções, antecipa problemas. Sua mente não para, seu coração não desacelera. E nesse estado, você até ora, mas não consegue ouvir. Porque ouvir Deus exige espaço, e o barulho dentro de você ocupa todo esse espaço. É por isso que em muitos momentos Deus escolhe o silêncio, não para se afastar, mas para reduzir o volume de tudo que está impedindo você de perceber o que Ele já está comunicando. Em Salmos, capítulo 46, verso 10, está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é apenas um convite, é uma condição. Primeiro vem o aquietar, depois vem o saber. Mas o que você normalmente faz é o contrário. Você quer saber antes de se aquietar, quer respostas antes de silenciar, quer clareza sem abrir mão do controle. E isso cria um bloqueio invisível, porque a voz de Deus não compete com o seu barulho, ela não força espaço. Ela se manifesta quando existe sensibilidade suficiente para perceber. E é exatamente por isso que algumas respostas só aparecem quando você chega no limite do cansaço. Quando você já tentou de tudo, pensou em tudo, analisou tudo e finalmente para. Não porque resolveu tudo, mas porque não consegue mais sustentar o próprio peso. E é nesse momento que algo muda. A ansiedade diminui, o impulso enfraquece, a necessidade de controlar começa a cair. E sem perceber, você entra em um estado onde começa a discernir, não por esforço, mas por quietude. E aqui está o ponto central. Deus não precisa falar mais alto, você é que precisa ficar mais sensível. Porque enquanto você estiver tentando encontrar respostas através do excesso de pensamento, você vai ignorar aquilo que já foi colocado dentro de você como direção. E talvez você já tenha sentido isso. Aquela paz que surge sem explicação lógica. Aquela inquietação que aparece quando algo não está certo, mesmo que tudo pareça certo. Aquela clareza silenciosa que não vem com palavras, mas com convicção. Isso não é vazio,
Isso é resposta. Mas você só percebe quando o seu próprio barulho diminui. E é por isso que o silêncio de Deus, muitas vezes, não é sobre Ele não falar. É sobre Ele esperar até que você esteja pronto para ouvir de verdade. Porque existe uma diferença entre escutar e discernir. E Deus não quer apenas que você escute. Ele quer que você entenda, e isso leva você a um nível ainda mais profundo, porque chega um momento em que o silêncio deixa de ser apenas um espaço para ouvir e passa a ser um espelho que revela algo que você talvez não esteja pronto para encarar. Quando o silêncio se torna um espelho em vez de uma mensagem, existe um momento em que o silêncio de Deus deixa de ser sobre direção e passa a ser sobre revelação. Não revelação do caminho, mas revelação de quem você está se tornando enquanto espera. E isso é desconfortável, porque é muito mais fácil lidar com a ausência de resposta do que lidar com o que começa a aparecer dentro de você quando nada acontece. A impaciência começa a crescer, a dúvida começa a se infiltrar, a frustração começa a ganhar força. E sem perceber, o silêncio começa a expor áreas que você nunca quis encarar. Você pensava que precisava de uma resposta, mas talvez o que você realmente precisava era enxergar o seu próprio estado. Porque enquanto tudo estava acontecendo, enquanto havia movimento, respostas, sinais, você não precisava parar para se observar. Mas agora, no silêncio, não tem distração, não tem justificativa. Só tem você, e é aí que o silêncio se transforma em espelho. Ele começa a mostrar se a sua fé depende de respostas ou de confiança. Mostra se você segue a Deus pelo que Ele faz ou por quem Ele é. Mostra se você está disposto a continuar mesmo sem entender. Em Lamentações, capítulo 3, verso 25 e 26, diz que o Senhor é bom para os que esperam nele, e que é bom aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Não é apenas sobre esperar, é sobre o que acontece dentro de você enquanto espera. Porque a espera revela se você tenta manipular o tempo, se você busca atalhos, se você se apoia em emoções instáveis. Revela se sua confiança é sólida ou se depende de confirmação constante. E Deus não precisa falar nada para que tudo isso venha à tona. O silêncio faz esse trabalho, mas aqui está o ponto que muda tudo. Deus não usa o silêncio para te expor e te condenar. Ele usa para te ajustar, para te alinhar, para te transformar em alguém capaz de sustentar aquilo que Ele já preparou. Porque respostas sem transformação geram consequências que você não está pronto para carregar. Então, enquanto você está pedindo direção, Deus pode estar trabalhando identidade. Enquanto você quer saber o próximo passo, Deus está moldando quem você precisa ser para não se perder quando chegar lá. E isso muda completamente a perspectiva. Porque talvez o silêncio não esteja te impedindo de avançar. Talvez ele esteja te preparando para não voltar atrás. Mas isso exige coragem. Coragem para olhar para dentro sem fugir. Coragem para reconhecer áreas que precisam ser tratadas. Coragem para continuar confiando, mesmo quando o único som que você ouve é o silêncio. E quando você começa a aceitar isso, algo dentro de você amadurece. Você para de lutar contra o silêncio e começa a crescer dentro dele. E é exatamente nesse ponto que muitos ainda se confundem, porque mesmo quando Deus responde, a resposta pode não parecer uma resposta. O desconforto de respostas que não parecem respostas. Existe um tipo de resposta de Deus que você rejeita antes mesmo de perceber que foi uma resposta. Não porque ela não seja clara, mas porque ela não se parece com aquilo que você esperava receber. E isso acontece com mais frequência do que você imagina. Você pede uma confirmação, mas o que vem é uma perda de interesse. Você pede uma direção, mas o que acontece é uma porta que se fecha sem explicação. Você pede clareza, mas o que surge é uma paz silenciosa, que não resolve todos os detalhes, mas tira a urgência.
E como isso não corresponde à ideia de resposta que você construiu, você ignora. Mas deixa eu te confrontar com algo importante. Nem toda resposta vem para satisfazer sua expectativa. Algumas vêm para quebrá-la. Porque enquanto você estiver preso à forma como acha que Deus deve responder, você vai continuar deixando passar aquilo que Ele já fez. Em Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, está escrito para confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. Isso inclui abrir mão da forma como você interpreta o que é ou não uma resposta, porque o seu entendimento busca lógica imediata, explicação completa, direção detalhada. Mas Deus muitas vezes responde com sinais que exigem discernimento, não controle. E é aí que entra o desconforto, porque uma resposta que não se explica totalmente exige confiança. Uma resposta que não resolve tudo de uma vez exige maturidade. Uma resposta que não vem com garantia exige fé real. E a maioria das pessoas não percebe que já recebeu uma resposta exatamente porque ela não trouxe conforto imediato. Mas pensa comigo, e se a ausência de paz em uma decisão já for uma resposta? E se a repetição de obstáculos não for coincidência, mas direção? E se aquela inquietação persistente for Deus dizendo, sem palavras, não é por aqui? O problema é que você tenta racionalizar o que é espiritual. Você tenta explicar o que deveria ser discernido. E nesse processo, você acaba ignorando aquilo que já foi comunicado. Porque a resposta não veio com voz, mas veio com mudança interna. Não veio com explicação, mas veio com sinal. Não veio com certeza absoluta, mas veio com direção suficiente. E isso deveria ser o bastante. Mas enquanto você continuar esperando algo mais claro, mais evidente, mais definitivo, você vai permanecer parado, mesmo tendo recebido o que precisava para avançar. E isso cria um ciclo perigoso. Você pede, Deus responde de forma sutil. Você ignora, continua pedindo, e o silêncio permanece. Não porque Deus não respondeu, mas porque você não aceitou a resposta. E quanto mais você resiste, mais difícil se torna reconhecer quando Ele fala. Porque o problema deixa de ser ausência de resposta e passa a ser resistência à forma como ela vem. E isso te leva a um ponto ainda mais profundo, onde as coisas começam a mudar ao seu redor, não de forma evidente, mas de maneira sutil, quase imperceptível, como se algo já tivesse sido decidido sem que você percebesse. A mudança sutil que ocorre quando Deus já decidiu. Existe um momento em que algo muda, mas não de forma visível. Não acontece um evento marcante, não surge uma resposta clara, não existe uma explicação direta. Ainda assim, tudo começa a se reorganizar silenciosamente ao seu redor. E se você não estiver atento, você não percebe. Porque quando Deus já decidiu, Ele nem sempre anuncia. Ele começa a alinhar circunstâncias, a ajustar caminhos, a mover situações de forma tão discreta que parece natural, mas não é. Portas que antes estavam abertas começam a se fechar sem esforço. Pessoas que antes estavam presentes começam a se afastar sem conflito. O que antes parecia fazer sentido começa a perder força dentro de você. E o mais intrigante é que nada disso vem acompanhado de uma explicação. É como se Deus estivesse dizendo, sem palavras, o caminho já foi definido, agora você precisa perceber. Mas aqui está o ponto crítico. Como não há uma comunicação direta, você pode interpretar essas mudanças como coincidência, como fase, como algo passageiro. E é exatamente assim que muitos ignoram o momento em que Deus já respondeu. Porque esperam um anúncio, quando na verdade o que recebem é um ajuste. Em Isaías, capítulo 55, verso 8 e 9, está escrito que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e os caminhos dele não são os nossos caminhos. Isso significa que até a forma como ele decide agir foge da lógica que você espera. E quando ele já decidiu, ele não negocia com a sua expectativa.
Ele começa a mover tudo para que a vontade dele se cumpra, mesmo que você ainda esteja tentando entender. O problema é que você ainda está emocionalmente preso àquilo que Deus já encerrou. Você continua tentando manter conexões, sustentar decisões, insistir em direções que já começaram a se desfazer. E isso cria um desgaste silencioso. Porque quanto mais você tenta resistir ao que está sendo ajustado, mais difícil se torna fluir com o que Deus já determinou. E talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação de que algo não encaixa mais, mesmo sem um motivo claro. Aquela dificuldade de manter o que antes parecia natural. Aquela percepção de que, por mais que você tente, algo não avança. Isso não é bloqueio aleatório. Isso é alinhamento acontecendo sem anúncio. Mas reconhecer isso exige humildade. Exige abrir mão da necessidade de entender tudo antes de aceitar. Exige confiar que, mesmo sem explicação, existe uma direção sendo construída. Porque quando Deus já decidiu, o silêncio não é dúvida, é confirmação silenciosa. E se você não perceber esse movimento, você pode continuar lutando contra algo que já foi resolvido no plano espiritual. E isso leva a um comportamento ainda mais comum e perigoso. Porque mesmo quando tudo já foi ajustado, ainda existe uma tendência de continuar pedindo confirmação, como se a resposta ainda não tivesse vindo. Quando você continua pedindo confirmação depois que a resposta já foi dada, existe um momento em que a busca por resposta deixa de ser fé e passa a ser resistência. É quando Deus já respondeu, já alinhou circunstâncias, já trouxe sinais suficientes, mas você continua pedindo mais uma confirmação. Não porque precisa entender melhor, mas porque ainda não quer aceitar. E isso é mais comum do que parece. Você pede direção e Deus fecha portas. Você pede clareza e algo dentro de você perde a paz em relação àquilo. Você pede confirmação e as circunstâncias começam a se reorganizar de forma consistente. Mas mesmo assim, você continua perguntando, como se nada tivesse acontecido. E no fundo, existe um motivo. Porque aceitar a resposta significa tomar uma decisão, significa abrir mão de algo, mudar de direção, sair de um lugar confortável. E enquanto você continua pedindo confirmação, você adia essa responsabilidade. Mas o silêncio que vem depois disso já não é o mesmo. Não é mais um silêncio de construção, de proteção ou de alinhamento. É um silêncio de resposta ignorada. Em James capítulo 1, versos 5-6, está escrito que aquele que pede sabedoria deve pedir com fé, sem duvidar. Isso não é apenas sobre acreditar que Deus responde, é sobre estar disposto a aceitar quando Ele responde. Porque pedir sem disposição para aceitar gera repetição. Você entra em um ciclo onde pergunta, recebe sinais, ignora, pergunta novamente. E o silêncio começa a aumentar. Não porque Deus parou de responder, mas porque Ele já respondeu o suficiente. E aqui está o ponto que confronta. Quanto mais você insiste em pedir algo que já foi respondido, mais difícil se torna perceber a direção correta. Porque sua mente fica presa na expectativa de uma resposta diferente, enquanto a resposta real já está diante de você. E isso cria desgaste espiritual. Você começa a sentir confusão, cansaço, até mesmo distância, não porque Deus se afastou, mas porque você está resistindo ao que Ele já deixou claro de forma silenciosa. E talvez o que está te mantendo parado hoje não seja falta de resposta, seja excesso de confirmação ignorada. Portas fechadas repetidamente não são coincidência. Falta de paz persistente não é indecisão comum. Mudanças constantes ao seu redor não são acaso, são respostas. Mas respostas que exigem coragem para serem aceitas. Porque enquanto você continuar pedindo mais um sinal, mais uma prova, mais uma confirmação, você vai permanecer no mesmo lugar, mesmo tendo tudo o que precisava para avançar.
E chega um ponto em que isso cobra um preço, porque ignorar uma resposta silenciosa não apenas atrasa o seu caminho, mas também pode levar você a consequências que poderiam ter sido evitadas. E é exatamente sobre esse preço que quase ninguém fala: o custo de ignorar uma resposta silenciosa. Existe um preço que não aparece imediatamente, mas que se acumula toda vez que você ignora aquilo que Deus já deixou claro em silêncio. Não é um castigo repentino, não é algo que acontece de forma dramática. É mais sutil, mais silencioso, mais perigoso, porque começa com pequenas decisões. Você insiste em uma direção que já perdeu a paz. Você mantém algo que já começou a se desfazer. Você continua tentando fazer dar certo aquilo que, no fundo, você sabe que não está mais alinhado. E no início, parece que nada acontece. Mas aos poucos, o desgaste começa. A clareza diminui. A confusão aumenta. A leveza que você tinha começa a desaparecer. E sem perceber, você começa a carregar um peso que não precisava estar carregando. Isso não é coincidência. Isso é o resultado de caminhar contra uma resposta que já foi dada. Em Provérbios capítulo 19, verso 21, diz que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O problema é quando você insiste em sustentar os seus planos, mesmo depois de perceber, ainda que em silêncio, que eles não estão mais alinhados. E essa insistência cobra um preço emocional, espiritual e até prático. Porque você começa a gastar energia tentando manter algo que Deus já encerrou. Começa a se desgastar tentando abrir portas que já foram fechadas. Começa a viver uma luta constante contra algo que não precisa mais ser lutado. E isso cansa. Mas o mais profundo disso tudo é que quanto mais você ignora, mais difícil se torna discernir. Não porque Deus deixou de falar, mas porque você começou a se acostumar a não ouvir. E esse é o verdadeiro perigo. Não é apenas errar uma decisão, é perder a sensibilidade. Porque quando você se acostuma a ignorar respostas sutis, você passa a depender apenas de sinais extremos. Você precisa de algo muito forte, muito evidente, muito claro, porque perdeu a capacidade de perceber o simples. E Deus não muda a forma de falar só porque você não reconheceu antes. Ele continua no silêncio. E isso pode criar uma distância que não é física, mas de percepção. Deus continua presente, continua guiando, continua agindo. Mas você já não consegue perceber com a mesma clareza. E é aí que o preço se torna ainda maior. Porque não é apenas sobre o que você perdeu insistindo no caminho errado. É sobre o que você deixou de viver por não ter reconhecido o momento de mudar. Mas existe uma boa notícia nisso tudo. Porque mesmo quando você não percebeu antes, ainda existe um momento em que tudo começa a fazer sentido. Um momento em que você olha para trás e entende. E é exatamente nesse ponto que algo dentro de você muda para sempre. O dia em que você perceber que o silêncio era Deus te guiando o tempo todo. Chega um momento em que tudo se encaixa sem que ninguém precise explicar para você. Não vem como uma voz, não vem como uma revelação repentina. Vem como entendimento. Como se de repente você começasse a enxergar com clareza aquilo que antes parecia confuso. E quando isso acontece, você percebe algo que muda tudo. Deus nunca esteve em silêncio do jeito que você pensava. Cada porta que se fechou, cada desconforto que surgiu, cada perda de interesse, cada atraso, tudo estava te conduzindo, não com palavras, mas com direção. Não com explicações, mas com alinhamento. E o mais impactante é perceber que nos momentos em que você achou que estava perdido, você estava sendo guiado com mais precisão do que nunca. Você começa a lembrar de situações que antes pareciam negativas, mas que hoje fazem sentido. Caminhos que não deram certo, mas que te livraram de algo maior.
decisões que você não tomou, não porque faltou coragem, mas porque faltou permissão. E então você entende. O silêncio não era vazio, era cuidado. Em Romanos capítulo 8, verso 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não algumas coisas, todas, inclusive o silêncio que você não entendeu. E quando essa percepção chega, algo dentro de você descansa. Você já não precisa mais de respostas imediatas para confiar, já não depende mais de sinais claros para seguir. Você começa a andar com uma certeza diferente, não baseada no que você ouve, mas no que você aprendeu a discernir. Isso muda a forma como você enfrenta o próximo silêncio, porque ele vai vir. Mas agora você não interpreta como abandono. Você não entra em desespero. Você não se perde tentando preencher o vazio. Você observa, você discerne, você confia, porque você já sabe. Deus fala mesmo quando não usa palavras. E talvez, enquanto você escuta isso agora, exista algo na sua vida que não está acontecendo, algo que não avançou, algo que ficou em silêncio. E talvez essa seja exatamente a resposta que você precisava reconhecer.